Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o remanescente do tempo do fim. O texto base, Apocalipse capítulo 12, verso 17, que diz: O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui nós encontramos o último quadro apresentado em Apocalipse capítulo 12, dentro do grande conflito entre as forças do mal, que, como vimos essa semana, começou lá no céu. Primeiro quadro, portanto, a rebelião desse anjo rebelde contra Deus e os seus anjos leais. Segundo quadro, o nascimento do bebê Jesus, bem como a luta para tentar destruir o Jesus homem. Terceiro quadro, a luta do anjo rebelde contra a igreja de Deus. E agora, o último quadro, o quarto e último quadro, a luta contra o remanescente, contra o descendente da mulher. Agora, o que vai acontecer aqui nesse episódio é que o inimigo perde a batalha contra Jesus Cristo. O Cristo homem, ele vem como segundo Adão, vence as forças do mal, é arrebatado para o céu juntamente com Cristo Jesus, e agora ele vai começar um processo, o ódio dele contra a igreja é intenso. Como vimos na lição de ontem, ele num primeiro momento, ele vai lutar contra a igreja, ele vai perseguir a igreja, ele vai arrojar águas contra essa igreja, que é o movimento das nações num processo de perseguição. Num primeiro momento, os judeus vão perseguir a própria igreja, num segundo momento, o Império Romano vai perseguir a igreja. E num terceiro momento, aquilo que parecia impensável acaba acontecendo. A mulher se corrompe, a igreja se corrompe e passa a ser agora o instrumento através do qual a perseguição vai continuar. Mas a perseguição contra quem se a mulher se corrompeu? Aí é que entra o texto de hoje. O dragão se enfureceu contra a mulher, mas passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Ele já não está mais irado contra a mulher. Ele se irou contra a mulher, mas foi lutar contra os filhos da mulher. Por que ele não está lutando mais contra a mulher? Porque a mulher havia, de alguma maneira, se corrompido. Quando você percebe, a mulher ela vai desaparecer aqui do contexto do Apocalipse. Ela aparece aqui no capítulo 12 como pura, verdadeira, e ela vai aparecer novamente somente lá em Apocalipse no capítulo 17, que diz assim: um dos 7 anjos que derramaram as sete taças se aproximou e disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Então, o anjo me levou em espírito para o deserto, aonde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações das impurezas da sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que João está aqui, fica cheio de espanto quando olha para essa mulher? Bom, a imagem aqui é simples. Quando você olha para o capítulo 12, no capítulo 12 a mulher é levada para o deserto para escapar de quem? Do dragão. Mas agora, quando João volta de novo a sua atenção para lá, para o deserto, onde a mulher tinha sido deixada, ele vê a mulher, mas a mulher já não estava mais como estava antes. Veja o início do capítulo 12. Então foi visto um sinal no céu, um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e na agonia da sua luz. Quando você olha para isso aqui, na agonia para dar a luz, quando você olha para a descrição do capítulo 12, essa mulher ela é pura. Ela está irradiando o brilho da glória de Deus. Ela está dando conhecimento de Cristo Jesus. Mas agora no capítulo 17 é outra imagem. É a mesma mulher, mas ela se corrompeu. Ela se tornou uma prostituta. Ela está buscando não mais agora a aprovação de Deus, mas ela está buscando a aprovação dos reis da terra. E ela cometeu imoralidades com eles. E mais do que isso, ela está embriagada com o sangue dos santos. Não tem nada que seja mais claro dentro da descrição feita pelo apóstolo João
do que aquilo que aconteceu no período medieval, quando a igreja se corrompeu. A igreja, por causa do poder temporal que havia abraçado, começou a perseguir os próprios filhos, aqueles que se mantinham fiéis ao princípio da palavra de Deus. Para que as pessoas não tivessem conhecimento, a Bíblia não podia ser traduzida para a língua comum das pessoas. A Bíblia só estava disponível ou nas línguas originais, em grego e hebraico, ou então em latim. A maior parte das pessoas nem sequer sabia ler e escrever, muito menos ler em grego, hebraico ou latim. Então as pessoas, para poder ter algum conhecimento da palavra, dependiam dos próprios líderes da igreja, que a ensinavam da maneira como eles queriam, aquilo que lhes era conveniente. Você percebe que a própria mulher, e aí, como mencionamos ontem, a própria Inquisição que é estabelecida para tentar perseguir os próprios filhos dela. É a mulher que se torna agora o instrumento através do qual esse processo de perseguição que o dragão está fazendo contra os servos de Deus possa estar acontecendo. Ele está irado contra quem? Contra os filhos da mulher, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus, se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É contra esses que ele está com raiva. Contra esses que ele destila o seu ódio. O inimigo continua irado. Não mais contra a mulher, mas contra o descendente dela. A grande questão é, hoje, nós temos nos mantido fiéis a Deus? Esse tem sido o propósito da nossa vida? Eu espero que Deus nos dê a força necessária para nos mantermos fiéis hoje, para que no tempo em que Apocalipse 13 se cumpra e um processo de perseguição mais intensa acabe acontecendo com o remanescente de Deus, nós permaneçamos fiéis. Quando não se puder mais comprar ou vender, quando houver um processo complexo de perseguição acontecendo, que permaneçamos fiéis a Deus como somos hoje. Eu quero orar por isso. Mas antes, é claro, nós vamos colocar diante do Senhor os 5 pedidos aqueles que dentro do nosso chat, da nossa comunidade de oração, aqui no canal Estudo da Lição com o pastor Samuel Camilo, que nós separamos todos os dias. Você já sabe que o primeiro pedido dessa semana, como estamos exatamente antes dessa grande ação que vai acontecer no sábado, essa ação tem sido encabeçada pela RAAFA, que é uma rede de apoio às famílias de pessoas com autismo, e ao mesmo tempo pelo próprio MAP. Em toda a divisão sul-americana, as pessoas estarão usando uma peça de roupa azul com o propósito de mostrar a importância de incluir todas as pessoas. E hoje, de maneira especial, o nosso motivo de oração será por todas as pessoas, por todos os profissionais que trabalham com a pessoa com autismo. Esse vai ser o nosso primeiro motivo de oração. Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso canal para podermos levantar aqui pelo menos mais 4 pedidos que foram mencionados por vocês. Vem comigo. A Vanessa Alves, ela diz assim: bom dia, peço oração por minha vida espiritual. A luta está muito grande. Vamos orar aqui pela Vanessa Alves. Lenira Lacerda, ela diz assim: peço que ore pelos meus filhos, para que Deus abra os seus olhos espirituais e tomem a decisão pela vida eterna. Vamos orar aqui pelos filhos da Lenira. A Geni Correia, ela diz assim: bom dia, peço oração por meu filho Fabiano. Ele tem 32 anos, está com problemas de saúde e ela pede misericórdia da parte do Senhor Deus. Carla Martins, ela diz: pastor, gratidão pela lição. Peço oração, uma corrente de oração. Minha filha está num relacionamento muito complicado. Sei que não é da vontade de Deus, mas queremos que Deus intervenha e alcance para que ela saia dessa cilada que o inimigo colocou no caminho dela. Me ajude em oração. Levem esse pedido para a sua igreja. Gratidão, Deus abençoe. Vamos estar orando aqui pela Carla. E finalmente vamos orar pela Rejane Loureiro. Ela diz assim: estudo a lição todos os dias com o pastor. Peço orações pelos meus filhos, que conhecem, mas estão longe dos caminhos de Deus. E ao mesmo tempo por minha saúde, pela minha fé, pois o inimigo tem colocado muito desânimo em mim. Mas eu não vou desistir, em nome de Jesus, pois sei que são armadilhas de Satanás.
Permaneça firme, irmã Rojane. Nós vamos estar orando por você. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e porque nela, ou através dela, temos a oportunidade de conhecer aquilo que é a tua vontade. Ajuda-nos a permanecer firmes em ti, antes que seja tarde demais. Te pedimos que nesse tempo em que as energias do inimigo estão sendo canalizadas para o remanescente da mulher, para os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que nós possamos ser fiéis a esses mandamentos, para que no tempo de perseguições e angústias tenhamos a oportunidade de permanecer fiéis. Colocamos diante do Senhor também os pedidos que aqui foram mencionados. De forma especial, oramos pela Rafa, oramos pelos profissionais que trabalham com a pessoa com autismo, que eles tenham do teu poder, da tua sabedoria, para poder ajudar de forma mais intensa cada pessoa que tem sofrido com os desdobramentos do autismo. Colocamos também cada um dos pedidos que foram aqui mencionados, Pai. Algumas pessoas que estão sofrendo bastante, pedindo força para si mesmos, para aqueles a quem amam. Te pedimos que o Senhor possa intervir de acordo com a tua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?